Olá, tudo bem? Professora Késia Mendes aqui. Seja muito bem-vindo a mais uma aula incrível de português. Já pega papel e caneta porque você sabe, as nossas aulas são sempre recheadas de muitas dicas e é muito bom que você anote isso no caderninho para consultar posteriormente quando você precisar. Você que caiu de paraquedas aqui, ainda bem que foi de paraquedas, né, minha filha? Você que caiu de paraquedas neste canal, não saia daqui sem se inscrever, tá bom? Confere aqui a nossa playlist. A minha playlist aqui tem muito vídeo incrível que vai te ajudar, eu não tenho dúvida disso. Aqui não é um canal só sobre português, tá? Então não deixe de se inscrever se você não está estudando para concurso. Se inscreve porque aqui a gente tem aula de português, eu sou professora. Na quinta-feira a gente tem um quadro de professor para professor que é para ajudar a galera que está caindo na sala de aula meio perdida, desesperada, porque não é bem aquilo que ela sonhou, não é bem aquilo que ela aprendeu na faculdade. Pois é, tô aqui para te ajudar, viu? Na quinta-feira. É no sábado, gente, o sábado, Késia Reflexiva, um quadro lindo, onde eu conto a minha história de vida, dou conselho para vocês, a gente troca ideia e aprende e cresce junto, tá bom? Então esse é um canal bem eclético para agradar todo mundo e eu espero que você se sinta muito em casa aqui, porque isso aqui existe porque você está aí do outro lado também, bom? Então, gente, eu tô gravando aqui uma sequência de aulas dando dicas para você sobre interpretação de texto. Mas as dicas que eu dou aqui são ótimas, porém são dicas mais superficiais, porque para se aprofundar mesmo é um assunto muito grande. Então você que quer cair de cabeça nesse assunto, aprender mais, ser mentoreado por mim, dá uma conferida aqui na descrição do vídeo, porque tem informações aqui que vão te ajudar, tá bom? Pois bem, para a aula de hoje, eu escolhi te explicar como o processo de interpretação se dá. Como acontece o processo interpretativo? Ele acontece de 3 maneiras, já pega o seu papel e a sua caneta para anotar isso. Ele acontece pela pré-compreensão, pela compreensão e pela interpretação. São níveis diferentes. Até você chegar a interpretar um texto, interpretar uma informação, você passa por esses 3 caminhos aqui e eu quero te ajudar a compreender como eles acontecem. Vamos começar pela pré-compreensão. Veja bem, quando você pega um texto ou uma informação que tem necessidade de ser interpretada, né, o texto, ele subentende, ou seja, ele imagina, como se ele fosse uma pessoinha, né? Ele imagina que você já tenha algum conhecimento prévio sobre aquele assunto que você está lendo. Vamos imaginar o seguinte, você pega um texto em russo. O que uma pessoa que pega um texto escrito em russo faz com esse texto se ela não sabe um A, um nada do alfabeto russo? Ela não faz, né? Porque esse texto escrito em russo não representa para ela uma informação precisa, ela não consegue entender. Tá vendo? O conhecimento prévio é muito importante. Então, todas as vezes que você pega um texto, esse texto vai exigir de você um conhecimento prévio sobre aquele assunto. Professora, como é que a gente faz para ter conhecimento prévio? Eu quero gravar uma aula só sobre isso, mas eu só vou gravar se eu entender que é muito importante para você. Então comenta aqui, comenta, deixa a sua hashtag eu quero, sei lá, inventa uma hashtag aí para você chamar a minha atenção, me convença de que essa aula é importante para você, uma aula sobre como adquirir bagagem, para quando pegar esse tipo de texto, você não ficar tão perdido assim. Tô esperando o seu comentário, hein? Então, na pré-compreensão, você não tem que ter todas as informações, você não as terá. A pré-compreensão, como o nome sugere, você pré-compreende. Você tem, assim, uma ideia vaga sobre o que o texto está dizendo. Professora, está me dizendo, então, que eu tenho que ler o texto mais de uma vez? Obviamente que sim, tá? Gente, não dá para responder e querer acertar com precisão as questões lendo o texto apenas uma vez. Claro, tem vezes que a gente lê o texto uma vez e entende muito bem. Por quê? A sua bagagem, essa bagagem de conhecimento prévio, ela tá boa. Você já sabe sobre aquele assunto, você tá craque naquele assunto. Então, para você, esse texto que você tá lendo, ele é fichinha. Agora, isso não pode se tornar uma regra, tá bom? Você não pode simplesmente ler uma vez e responder as questões. Você corre o risco grande de errar tudo. Pois é, então fica ligado. Pois bem, agora nós temos a compreensão, né? Na compreensão, você já consegue entender o que aquele texto fala. É um texto sobre futebol, é um texto sobre política, é sobre coronavírus, né? O texto é sobre este assunto. Entendi. Aí você linka o que está escrito aqui no texto com as informações prévias que você já tem e você começa a construir ali o início de uma interpretação. Você começa a entender, então o autor, eu acho que ele está querendo dizer isso aqui, ó.
Você começa a caminhar, mas você ainda não tem todas as respostas, nem precisa ter. Professora, quer dizer que eu vou ter que ler mais uma vez? Quer dizer que sim. Claro, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Nem sempre você terá condições e tempo hábil para fazer mais de 2 leituras. Tem vezes que não dá tempo de fazer nenhuma direito. Eu sei, mas é por isso que você precisa praticar, tá? E eu quero fazer essa aula sobre bagagem para te ajudar por isso. Porque não é na hora da prova que você vai treinar a leitura. A leitura tem que ser treinada muito antes, para no momento da prova você conseguir fazer aquela leitura linear. Você bate o olho e já consegue ler mais rapidamente o que está escrito, tá bom? É aqui no processo de compreensão que surge aquela frase: professora, eu li, mas eu não entendi nada. Pois é, por quê? Porque a compreensão, gente, ela tá muito associada ao conhecimento prévio. Se essas duas aqui não conseguirem casar bonitinho, você lê, você consegue ler, porque é o seu idioma, né? Você consegue ler. Lê pra mim, você consegue ler o texto. Ah, me explica o que você entendeu. Não entendi. Por isso. Por quê? Você tá na superficialidade das palavras, e compreender e interpretar não é ficar na superficialidade, é aprofundar o conhecimento. Bom, agora nós temos, por último, a interpretação, que é o terceiro ponto desse processo. Na interpretação, é aqui que a informação se concretiza, tá? Aqui você já tem certeza de qual é o rumo que esse texto está tomando, do que o autor quis dizer, ou se você não tem, deveria ter. Porque tem alunos que chegam aqui na interpretação, nesse terceiro nível, e ainda não conseguiram entender. Mas por quê? Porque há deficiências durante o caminho, tá bom? Não tem conhecimento prévio, não fez mais de uma leitura, tudo isso vai, desembocar aqui no final, no resultado aí do seu entendimento sobre esse texto. Nós podemos dizer que a interpretação, ela é como se fosse a resposta que você dará àquele texto, tá? Gente, é preciso conversar com o texto, sabe? Dialogar com aquele texto, fazer perguntas: quem, quando, onde, como. Essas perguntas precisam ser respondidas à luz do texto. É como se fosse um diálogo mesmo seu com aquele texto ali, para você ir compreendendo o que o texto quer dizer, tá? E quando chega no processo de interpretação, você já tem uma resposta, você consegue reescrever aquele texto com as suas palavras. É isso que é interpretar. Sem fugir, já fiz uma aula falando sobre isso, sem fugir do tema, sem diminuir demais as informações. Dá uma olhada aqui nessa última aula que eu fiz falando sobre isso. Então é assim que se dá o processo interpretativo, tá bom? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui se você ficou com dúvida. Se você quer que eu faça a aula falando sobre bagagem, comenta aqui, porque quanto mais vocês comentarem, mais vocês vão me convencer rapidamente aí. Pois é. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar e de indicar o meu canal para alguém que você acha que pode ser beneficiado com o conteúdo que a gente tem aqui, tá bom? Um beijo grande, a gente se encontra na próxima aula, viu? Tchau!